A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro sol, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. And intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. Past $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai dar uma reviradinha aí nesse assunto de segunda vinda, ressurreição, milênio, né? Porque tem alguns assuntos interessantes para serem abordados sobre essas questões. Inclusive, por exemplo, aquela história do arco-íris. Eu acho que todo Sud já ouviu aquela história de que, se apareceu um arco-íris esse ano, isso significa que esse ano Jesus não vai voltar, né? E aí, será que isso aí é mito? Será que é verdade? Da onde surgiu essa história? Pois é, ela não é assim uma doutrina canônica, né? Não está nas escrituras Sud, mas é uma situação amplamente divulgada nos corredores da igreja. Não é? Fala aí pra mim, deixa nos comentários se você já ouviu essa história antes. É aquela questão assim, opa, apareceu um arco-íris esse ano, então quer dizer que Jesus não vai voltar. Opa, se eu não ver nenhum arco-íris esse ano, talvez, isso aí é um sinal, opa, Jesus Cristo está vindo. E uma coisa interessante de se pensar sobre isso é, pensa nessa situação. A gente acredita na igreja que se aparecer um arco-íris, Jesus não vai voltar. Pensa numa pessoa de uma outra religião ouvindo isso. Não vai parecer meio bizarro para eles? Vai, né? Tipo, é uma coisa que eles não acreditam, que eles não foram ensinados, então esses ensinamentos diferentes, eles parecem meio estranhos para os outros. Até porque, quem que inventou essa profecia? Né? Da onde que ela saiu? Saiu de alguma escritura? O que é? Pois é, e como a gente já viu aqui, né, nos nossos episódios, quantas histórias legais Joseph Smith tinha para revelar, a profecia do arco-íris é mais uma das histórias de Joseph Smith. Pois é, vamos dar uma olhadinha? Tem 2 documentos que citam essa fala de Joseph. Um é o Documentary History of the Church, na volume 6, página 249. Isso foi escrito em 1844. E também tem um outro livro chamado Teachings of the Prophet Joseph Smith, na página 34. Nas palavras de Joseph, ele falou assim: eu perguntei ao Senhor a respeito de sua vinda, e ao mesmo tempo em que eu perguntava ao Senhor, ele deu um sinal e disse: nos dias de Noé, eu coloquei um arco no céu como um sinal e um símbolo que em qualquer ano em que ele fosse visto, o Senhor não viria. Mas deverá haver semeadura e colheita durante aquele ano. Mas quando você ver que o arco-íris foi retirado, é um sinal de que haverá fome, peste e grande angústia entre as nações, e que a vinda do Messias não está muito distante. Mas eu assumirei a responsabilidade sobre mim de profetizar em nome do Senhor que Cristo não virá este ano, como o pastor Miller profetizou. Olha só, cara. Pois é, Joseph, ele tá falando, Jesus Cristo não vai vir esse ano, né? Porque a ideia de Joseph era da vinda de Cristo bem próxima, não era aí, né? Era naquela mesma geração, não era depois de anos.
E olha só, ele estava querendo falar contra o pastor Miller. Se eu não me engano, a gente já falou sobre esse Miller. Ele era batista, será? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pastor William Miller. Ele viveu de 1782 a 1849 e foi um pregador batista americano. Ficou famoso por suas profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Ele disse que a segunda vinda de Cristo aconteceria ali em 1844. Ele tinha uma data aqui. Ele não tinha certeza do ano, mas ele sabia a data. 21 de março, ou de 1843 ou de 1844. Por que ele não tinha certo o ano, mas tinha certinho o dia? Que engraçado. Fala que ele calculou baseado na reconstrução de Jerusalém. Ele falou que na Bíblia, lá Daniel 8:14, menciona 2.300 dias. Ele fez os cálculos, chegou nessa conclusão. Isso mesmo, eu lembro de a gente ter falado sobre isso, porque daí no dia 22 de outubro de 1844, quando se passou esse ano sem o retorno de Cristo, esse evento ficou conhecido como o grande desapontamento. Por causa dessa decepção aí com o líder da Igreja Batista, bastante gente acabou saindo e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos voltar ali, né? Joseph Smith estava falando coisa, Cristo não virá este ano, como o pastor Miller profetizou, pois vimos o arco-íris. E eu também profetizo em nome do Senhor que Cristo não virá em 40 anos. Olha só. Né? E se Deus sempre falou pela minha boca, ele não virá neste período, irmãos. Quando forem para casa, anotem isso, para que possa ser lembrado. É engraçado, né? Às vezes, quando os membros da igreja anotam uma coisa, olha, o Joseph Smith falou isso, aquilo, e isso é meio que ruim para a igreja chega e fala, não, isso aqui é registro de membro, a gente não pode confiar, como que a gente vai saber se Joseph falou isso mesmo, né? Mas daí, quando o Joseph fala uma revelação aqui, fala, pessoal, anota em casa, hein? E aqui é uma confirmação clara de que Joseph realmente pensava naquilo, né? 40 anos, ele estava com a ideia da segunda vinda ali próxima, ele estava dando várias revelações sobre isso. Só para complementar essa história do arco-íris, fui ali no site oficial da igreja, digitei arco-íris e no guia ali de estudo fala assim, arco-íris, o sinal ou símbolo do convênio de Deus com Noé, aparece lá em Gênesis 9, 13 ao 17. É explicado que o convênio inclui a promessa de que a terra nunca mais será coberta por um dilúvio, de que Sião, de Enoque, retornará, e de que o Senhor virá novamente para habitar na terra. Bom, vamos lá, falar sobre ressurreição então. No livro de Mórmon a gente vê claro que é ensinado que todos vão ser ressuscitados depois da morte, né? Então tanto os injustos quanto os justos vão sim ser ressuscitados. E isso acontece porque Cristo pagou o preço por isso, né? Então todo mundo vai ressuscitar. Agora a recompensa depois, aí depende das nossas ações. E olha, vou confessar para vocês que eu não tenho noção desse ensinamento em outras religiões, pois a gente acaba ficando dentro dessa bolha sul de que às vezes isso se confunde com a crença universal, né? O que os outros cristãos acreditam sobre a ressurreição? Eu não sei. Aqui está dizendo, esse conceito de ressurreição universal é um aspecto importante da teologia Sud. Isso está lá em Alma 11, 41, 42, vamos dar uma olhadinha. Portanto, os iníquos permanecerão, como se não tivessem havido redenção, todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus, serão julgados. 42. Existe uma morte que é chamada morte física, a morte de Cristo desatará as ligaduras desta morte física, para que todos se levantem dessa morte física. Beleza. Aí fala que o corpo vai ser reestabelecido como estava antes, bonitinho. Na verdade vai estar mais perfeito do que sempre foi. 43, 44 fala isso, né? O espírito e o corpo serão reunidos de uma forma perfeita. 44 fala, ora, essa restauração acontecerá com todos, tanto iníquos quanto justos, e todos serão levantados perante o tribunal de Cristo. Aí no guia de estudo das escrituras ele fala mais alguns detalhes, né? Fala, todo mundo vai se levantar, beleza, corpo imortal. Só que daí as pessoas que atingiram a idade da responsabilidade, né? O pessoal que virou adulto, a idade da responsabilidade, se não me engano, acho que é 8 anos, aliás, né? 8 anos de idade, que daí você pode se batizar. Então, quem viveu acima dessa idade só pode receber tais bênçãos, né? Viver aí eternamente, feliz com Deus,
se tiver fé em Cristo, arrepender-se de seus pecados e tomar as ordenanças de salvação e guardar os mandamentos. Então tem uma diferença entre a salvação e a ressurreição, né? A salvação é de acordo com seus atos. A ressurreição, todo mundo vai receber o corpo de novo. Uma coisa que a gente aprende na igreja também é que somente os membros da igreja SUD vão ser exaltados. Na verdade, é quem fizer esses convênios SUD. Ah, Ozzy, o que vai acontecer então com quem é de outra religião? Pois é, a obra missionária está aí para isso, né? Então os missionários chegam e ensinam todo mundo. Quem rejeitar, pois é, teve a sua oportunidade. Quem não teve o contato, a oportunidade de aprender sobre o evangelho e aceitar ou não, aí vai poder receber o evangelho no milênio. Pois é, o milênio. A gente vai ressuscitar e vai ficar ali 1000 anos, o quê? Aprendendo, vivendo, e daí a gente vai poder escolher se a gente vai querer seguir esse evangelho ou não. E a gente aprende na Igreja SUD também que essa é a motivação do trabalho vicário, que é justo para ir antecipando essas ordenanças, né? Então o pessoal ali, ó, tá na espera, às vezes está recebendo já o evangelho, ó, já morreu. Está recebendo o evangelho lá na prisão, né? Então os espíritos estão no paraíso, vão, né, até a prisão, ensinam, né? O pessoal quiser aceitar, pode ir para o paraíso. Fica nessa espera. Se alguém aqui na Terra fizer as ordenanças com o corpo, né, da própria pessoa, em lugar da outra, né, aquela pessoa pode passar para o paraíso. E isso, na verdade, é só uma antecipação, uma ajudinha aí desse trabalho do milênio. Pois é, cara, 1000 anos, tanta gente não ia conseguir fazer esse trabalho lá no milênio, mas tá bom, vamos adiantando aqui esse serviço, né? Porque é isso, se não entrou nas ordenanças da Igreja SUD, não vai ser salvo. Pois é, mas daí a gente tem uma situaçãozinha ali. Doutrina e Convênio 129. Os primeiros 3 versículos eles já falam sobre esse lance aí de anjo, gente ressuscitada, que história é essa? Ele fala assim, ó, no céu existem 2 espécies de seres. Os anjos, que são pessoas ressuscitadas, que têm um corpo de carne e ossos. Por exemplo, Jesus disse, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E o segundo, né, tipo de pessoa, são os espíritos de homens justos tornados perfeitos. Aqueles que não ressuscitaram, mas herdaram a mesma glória. Pois é, olha aqui, ó, pro pessoal que não notou, tá tendo um conflito aqui de escritura. Então a gente vê em João 5:29, Atos 24:15, segundo Nef, olha, própria escritura da igreja, segundo Nef 9:22, Mosias 15:20, Moisés 7:62, dentre outras escrituras, falam o quê? A questão da doutrina da ressurreição universal. Todo mundo vai ressuscitar, porque Cristo pagou esse preço. Mas daí chega ali em Doutrina e Convênio 129:3 e fala que no céu vai ter 2 pessoas, 2 tipos de pessoas, quem tem corpo e quem não tem corpo. Como é que é? Se todo mundo ia receber seu corpo de novo? Né, vamos ler esse versículo 3 de novo. Vai ter lá, segundo tipo de pessoa, os espíritos de homens justos, né? Homens é a humanidade, né? Tornados perfeitos, aqueles que não ressuscitaram, mas herdaram a mesma glória. Na verdade, vai ser a mesma coisa do outro pessoal. A única diferença é que não vai ter corpo. Por que não vai ter corpo? Cristo pagou por todo mundo. E uma coisa complicada, se a gente for entrar mais ainda dentro dessa escritura, é falar assim, né, que os homens são justos e que são tornados perfeitos. Se eles são tornados perfeitos, quer dizer que eles não eram perfeitos. Beleza, né? Fora Cristo, ninguém vai ser perfeito, né? Então, você vai ser justo na Terra, e daí, né, se você foi justo o suficiente, daí você vai ser tornado perfeito para poder entrar no reino de Deus. Mas a questão aqui é por que eles não mereceram um corpo, então, diferente dos outros que receberam? Se a ressurreição é universal, né, Cristo pagou por todo mundo vai ter esse direito de levantar os justos e os injustos? Qual que foi o lance desse pessoalzinho aqui que não recebeu o corpo? E outra coisa, para quem não acompanhou todos os nossos episódios, a gente tem alguns episódios ali sobre o pagamento, o pacto de sangue. São os episódios 114 e o 115. Fala a pena de morte mormon e o pagamento por sangue. O que a gente fala nesses episódios? Que muita doutrina SUD, na época, dizia que o sacrifício expiatório de Cristo não era para toda a humanidade, que é o que a gente aprende hoje. Ah, pois é. Tá com dúvida? Dá uma olhada nesses episódios. Cara,
profetas, apóstolos da igreja falando sobre isso. Tem alguns pecados, e não estou falando sobre o assassinato, sobre negar o Espírito Santo, tem alguns pecados aí que o jeito de você pagar por ele é com o seu próprio sangue. Enfim, cara, é bem complicado. Dá uma olhadinha nesses episódios. E o que é engraçado é que, tá, beleza, né? A gente viu uma contradição aqui, né? Então, vários ensinamentos da verdade Sud é de que a ressurreição é universal. E a gente viu aqui uma escritura que está dizendo que não, vai ter um pessoalzinho que, mesmo sendo justo, não vai receber o corpo. Só que assim, né, pessoal? Isso aqui não é nem a primeira, nem a última contradição que a gente está vendo dentro do Evangelho Sud. Para a gente conseguir entender mais ou menos a época que foi recebida essa escritura, Joseph Smith, em 9 de fevereiro de 1843, olha aí, no finalzinho, né, que ele morreu em 44, ele recebeu essas instruções divinas aí, né, de Doutrina e Convênios 129. Para quem está meio perdido, às vezes o pessoal não conhece bem certinho o plano de salvação, vamos lá. Isso aí a gente aprende no comecinho e tal, é bem básico dentro do ensino da igreja, mas tem a pré-existência, que a gente vivia antes do nascimento, aí a gente nasce, vem para a Terra, morre. Depois da morte a gente fica no mundo espiritual esperando, né? Porque a não ser quem vai morrer justo na segunda vinda ali, né? Já vai começar o milênio direto. Mas quem morreu antes vai ficar esperando até a segunda vinda num lugar. Esse lugar é um mundo que tem espíritos. Esse mundo que tem espíritos, ele é dividido em duas partes, basicamente, né? A prisão e o paraíso. Quem está na prisão é quem não se arrependeu ou não conheceu o evangelho e está lá, né? Num estado assim decaído. Aí quem está no paraíso é quem fez o negócio certo, recebeu as ordenanças e tal. E daí esse pessoal do paraíso pode ir para a prisão. Eles podem ir para a prisão para ensinar o evangelho, tentar buscar gente para ir para o paraíso. Aí depois tem a segunda vinda, legal, Jesus Cristo chega, daí tem o milênio, né? Todo mundo vai viver feliz, vai receber seu corpo de novo, perfeitinho, vai viver esses 1000 anos ali, aprendendo, vivendo junto com Cristo, fazendo um monte de coisa e tal, vai ter a oportunidade. Aí todo mundo, nesse período de 1000 anos, todo mundo vai ter a oportunidade de receber o evangelho e as ordenanças. Opa, não vai ficar ninguém para trás. Acabou esse milênio, Satanás ele vai ser expulso, preso, sei lá, destruído, qualquer coisa. E aí a gente vai ser distribuído certinho para onde a gente merece, né? De acordo com as nossas escolhas, nossas obras, né? Nesse período todo aí da Terra e do milênio. Então a gente vai ser distribuído entre o reino... Tá, tem as trevas exteriores, que é assim pro pessoal ruim mesmo, não quis nada. Vai ter o reino celestial, que é como se fosse um inferninho, é ruim, tá? Reino celestial é meio ruim. Aí tem o reino terrestrial, né? Reino terrestre, que é mais ou menos parecido com a Terra. É mais ou menos a vida que a gente está tendo aqui. Apesar de que parece boa, né? Tipo, se a gente tem um corpo perfeito, né? Parece bom, mas não é, tá? Porque a gente sabe que vai ter uma coisa melhor. Daí a gente vai ficar, poxa, cara, eternidade nisso aqui? Poxa, que vacilo, hein? Então, a gente... Realmente, o nosso alvo é o reino celestial, onde não é todo mundo que vai para lá, não. Na verdade, é bem pouca gente. Acho que deve ter alguma escritura que fala sobre essa questão, né? De quanta gente vai para lá. E dentro do reino celestial, que é, né, o nosso destino que a gente quer, ainda tem algumas divisões. Né? Então o mais alto grau de glória, que é a exaltação, que é lá no topo do reino celestial, onde Deus está, né? Todo mundo quer ir lá. Essa é a nossa ideia. Para estar lá, se você não tem várias esposas, você homem da igreja, com sacerdócio, você tem só uma esposa, você não vai. Se você tem duas, você também não vai. Tá? Pode ir para o reino celestial, tal, mas você não vai para a exaltação, que é o mais top dos tops. Pois é, quer dar uma olhadinha? Nossos episódios sobre poligamia, a gente tem bastante episódios sobre poligamia, e profetas videntes reveladores da igreja revelaram que se você não tem pelo menos 3 esposas, você não vai para lá não. E na verdade, quanto mais esposas você tiver, é melhor a sua colocação. Então, fica ligado. Apesar, pessoal, né, apesar de que a igreja parou com a poligamia, o que foi assim bem forçado, né, a barra, a gente sabe que a igreja prometia que de jeito nenhum a poligamia ia acabar dentro da igreja, e não teve jeito, né, eles tiveram que acabar porque o governo estava fazendo uma pressão muito grande e Deus não conseguia ajudar a igreja mórmon o suficiente a proteger eles dessa pressão do governo. Complicado esse Deus mórmon, né? Então eles tiveram que parar, e foi difícil, mentiram que tinham parado e não tinham parado, mas no fim das contas hoje
realmente dentro dos ensinamentos da igreja não tem essa de poligamia mais, tá? Casou com uma mulher só, beleza. Se a tua mulher morreu, aí você casa com outra, você vai estar casado espiritualmente, né, selamento, com as duas. Né? Quando você ressuscitar, você vai ter as duas esposas. Mulher, se seu marido morreu, você não pode selar com outro homem, tá? Você pode até casar aqui para a terra com outro homem, ou, eu não sei se isso é possível, mas ou eu acho que uma possibilidade é você anular o seu selamento do falecido, coitado. Vai acordar e vai ver que não tem mais mulher. E daí você sela com outro. Mas você não vai selar com dois, não. E o que a gente aprende na igreja hoje é que, tá, beleza, né? Na Terra a gente não consegue viver a poligamia, mas a poligamia ainda é uma doutrina vigente da igreja. Por quê? Porque o que vai acontecer, quando a gente morrer, vai ter o milênio, aí, poxa, vai ter um monte de mulher sem homem lá. Que às vezes os homens não receberam aquela salvação. Então, essas mulheres sobrando lá vão poder se selar com outros homens que já têm esposas. Só que fica tranquilo, essa ideia aí de ciúme, né? Você, mulher sud, não gosto dessa ideia, tá? Compartilhar meu marido eternamente com uma outra mulher, fica tranquilo, esse é só um pensamento terreno, né? Quando você chegar lá, você vai ser um ser elevado, entendeu? Esse negócio aí de ciúme e tal não vai existir. Só que o lance não funciona bilateral, né? Só homem pode ter um monte de mulher. Mulher não pode ter um monte de homem. É engraçado porque isso combina bastante com essa ideia patriarcal que a humanidade já vive há milênios, né? Mas, pelo jeito que a gente está vendo, homem e mulher perante Deus não têm os mesmos direitos, né? Tem algumas funcionalidades diferentes. Tá, beleza, vamos voltar lá para a escritura. Então a gente viu que Joseph Smith, de repente, no começo, lá no livro de Mormon e até nas escrituras antigas, e olha que ele estudava, hein? Ele lia bastante as escrituras, ia para um monte de igreja, então base doutrinária ele tinha. Como é que esse profeta da restauração, de repente, lá em 1843, se esqueceu dessa doutrina de que todo mundo vai ressuscitar e receber o corpo de novo, independente de justo ou injusto, e de repente me lança uma dessa, cara? Me lançam uma revelação dessa de que, vai ter gente lá justa que não vai ter corpo, que só vai ter espírito. É complicado, né, pessoal? Acho que, algumas desculpas que eu posso ouvir sobre isso, uma delas é que Joseph, de repente, começou a se tornar um profeta decaído, por isso até que ele foi morto, né? O Senhor tirou ele do caminho porque ele começou a fazer coisa errada. Pode ser, né, que vão dar essa desculpa, até porque foi aí próximo da morte dele. Mas e daí? Daí um profeta atual revelador deveria tirar essa escritura de Doutrina e Convênios. Deveria corrigir. Já passaram aí 16 profetas depois de Joseph e nenhum corrigiu isso aí? Ou outra desculpa também que a gente pode pensar, que às vezes vai ser dada sobre essa situação, é de que isso aí é uma doutrina profunda, que ainda vai ser revelado, né? Tipo, vocês não sabem, mas futuramente a gente vai aprender, né? Então hoje parece contradição. Mas amanhã, quando você for um ser elevado, você vai entender isso aqui. Hoje somente não consegue entender isso, por isso é uma doutrina profunda não revelada a vocês. Então nem começar essa contradição. Qual que seria a necessidade de explicar, né, que ia ter gente que não ia receber o corpo? Deixasse isso para receber tudo depois. Porque agora fica parecendo uma contradição, daí fica feio. E se for uma desculpa assim isolada, isso aqui é uma doutrina profunda que você não vai aprender hoje. Legal, né? A gente tenta engolir. Agora, quando a gente vê um monte de contradição, todas somadas, né, muitas situações bem difíceis de engolir, todas somadas, todas com uma desculpinha esfarrapada, cara, fica muito difícil acreditar, né? E partindo agora para a ideia do milênio, né, depois da vinda de Cristo. A gente já viu, então, vai ter a segunda vinda de Cristo. Já foi profetizado aí por Joseph Smith, se quiser. Vamos dar uma olhadinha ali, episódio 65. Fala sobre as profecias de Joseph Smith. Pois é, dentro desse episódio tem uma profecia lá em que ele fala que Jesus Cristo ia vir em uma data determinada, só que aconteceu o quê? Que Jesus Cristo não veio. Então, quer saber um pouquinho mais sobre a segunda vinda de Cristo? Veja lá, episódio 65 do Membro Pod. Pelo jeito, aquele Miller da Igreja Batista não foi o único que profetizou uma segunda vinda que não aconteceu. Na verdade, teve até um líder da Igreja Testemunho de Jeová. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver se eu acho aqui.
para deixar o nosso episódio um pouquinho mais completo, né, mais informações, vamos ver, sim, é um cara chamado Charles Taze Russell, do movimento... e teve um outro carinha junto com ele, Joseph Rutherford. Ele profetizou que em 1874 Jesus Cristo ia vir, né, a segunda vinda de Cristo ia acontecer. Só que aconteceu o quê? Aconteceu, né, Jesus Cristo veio? Pois é, pessoal. Olha só, daí esse cara teve até pelo menos uma sacada, né? Quando Jesus Cristo não veio, não aconteceu aquele lance todo, a desculpa dele é que sim, Cristo veio, só que de forma invisível. Invisível! Daí fica bem explicado. Ele falou então que Cristo ia vir, beleza? Invisível, em preparação para o mundo acabar, e que o mundo ia acabar em 1914, né? Olha só, jogou lá para frente. Cara, é legal, né? Porque daí você dá uma explicação para tua profecia que não aconteceu e você lança mais um suspense pro pessoal ficar esperando. Daí você imagina, o pessoal que já estava esperando ali um tempão essa segunda vinda, não aconteceu. Aí você vai esperar mais o quê? 40 anos, mas o cara tem tempo suficiente para viver o resto da vida dele com essa teoria furada, né? Aí tem muito tempo ainda para pensar, né, no que fazer, e o mundo ia acabar então com esse Cristo invisível em 1914. Só que daí o que aconteceu? O mundo não acabou, né? Mas eles tiveram uma outra desculpinha para que o mundo não acabou. Na verdade, a profecia estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Porque a Primeira Guerra Mundial ela começou ali, né, em 1914. Então ele ainda teve outra saída para o cumprimento dessa profecia. Tá, aqui ó, eu tô lendo aqui ó, na verdade, ele não falou que era 1914, ele falou, mais ou menos, né, a segunda vinda, ou a destruição do mundo, mas aí ele fez alguns ajustes. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, eu queria saber qual que era a data ou a revelação dele. Será que ele jogou pra frente meio sem data, só jogou assim no ar? E daí, com os ajustes desse carinha, Joseph Rutherford, ele falou, não, na verdade, ele estava falando sobre 1914, a Guerra Mundial. É interessante, cara. Joseph não é nada diferente desses caras aqui. Porque agora eu fiquei curioso, tá interessante o assunto. Eu tô vendo aqui que daí os testemunhos de Jeová eles jogaram essa data do fim do mundo mais pra frente, sempre ia jogando, né? Daí jogaram pra 1925, daí não aconteceu. Aí falaram que era uma interpretação errada, que daí em 1975, na verdade, ia acabar, baseado numa interpretação de um cronograma bíblico e tal. Não aconteceu. No final das contas, os membros tiveram que assumir que eles colocaram muita expectativa em cima de uma data, e daí a igreja então começou a recomendar que o pessoal tivesse cautela nessas previsões. Uma medida que claramente eu tô vendo acontecer na Igreja Sud, né? Antigamente, todos os profetas tinham assim, um monte de revelação, principalmente Joseph Smith, Brigham Young, tinham muitas revelações fenomenais que acabaram não acontecendo. Então a igreja, com o passar do tempo, foi aprendendo a lição e fala, cara, vamos parar aí com esse negócio aí de revelação, né, previsões, para não, né, para acabar não enfraquecendo a fé dos membros, né? Então, por que hoje a gente não vê a igreja, né, o profeta profetizando, né, tendo previsões, revelações? A gente teve o Covid, um monte de coisa acontecendo. Por que o profeta ele não fala sobre isso? Mas antigamente, por exemplo, o Senhor ia mandar um anjo com uma espada flamejante para ameaçar, né, o líder da igreja que não quisesse cumprir com a poligamia. Pois é, pessoal, infelizmente, né, tem uma má notícia para vocês. Conforme a ciência vai avançando e vai ficando cada vez mais difícil, né, com a globalização, né, a comunicação, internet, conforme vai ficando mais difícil manter uma mentira, é difícil você criar uma previsão, né, uma revelação. Porque essa revelação, vamos falar sério agora, ela não está vindo de Deus. Né? Então, para não correr o risco dessa previsão não dar certo e isso acabar com a fé dos membros, é melhor nem fazer previsão nenhuma, né? Tá, vamos lá para o milênio, então, né? Vamos ver. Tem algumas doutrinas Sud que a gente aprende sobre o milênio. Vamos ver o que é. A gente aprende que o pessoal que estiver vivo na Terra, os santos dos últimos dias, né, os membros Sud, que forem justos, eles vão ser transformados nessa ressurreição, assim, num piscar de olhos. Eles não vão passar por uma morte só rapidinho. Piscou o olho, já está perfeito, ressuscitado.
Isso é o que eles chamam de a manhã da primeira ressurreição, né? Então vai ter quantas ressurreições? Não sei, mas vai ter a primeira ressurreição, onde o pessoal justo, que já tem as ordenanças da igreja, vão ressuscitar ali primeiríssimos, primeira fila. E um detalhe, pessoal, é que eu não lembro se eu li a minha bênção patriarcal para vocês, acho que não. Eu fiz um episódio sobre a bênção patriarcal de Joseph Smith e eu acabei citando algumas partes da minha bênção patriarcal, onde é engraçado, né, porque o patriarca, né, só pegando um gancho aqui, ele tem algumas normas para seguir. Ele não pode chegar e fazer umas profecias muito complicadas, porque cai justamente nisso, né, porque daí se ela não acontece, fica ruim para a igreja. Então, basicamente, ele tem que vir assim com o mesmo discursinho para todo mundo, nada muito fenomenal. Só que acabou que o meu patriarca, ele cometeu uma gafe, eu diria assim, né, se ele tá recebendo revelação, aquilo tá certo. É do jeito que ele falou. Mas, se a gente for considerar que ele deveria seguir uma norma da igreja de construção de texto, ele acabou não falando corretamente na minha bênção. Ele falou que terás o privilégio de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição. Ponto. Geralmente o que acontece, terás o privilégio de ressuscitar na manhã da primeira ressurreição se você for justo e tal, tal, tal. Sempre tem uma vírgula e colocando uma condição. E o meu, ele falou que eu vou ressuscitar na manhã da primeira ressurreição. Então, dentro da teologia SUD, Ozzy, o membro fiel, vai ressuscitar na manhã da primeira ressurreição. Ô, membronitas, segue o canal, deixa seu comentário que daí eu vou lembrar, eu vou fazer uma listinha com o nome de vocês. Quando eu acordar lá primeiro, eu já chego ali, né, pro chefe e falo assim, ó, eu tenho uma lista aqui, o pessoalzinho, né, legal, bacana, se puder, né, trazer eles aqui primeiro vai ser legal. Então, fica tranquilo aí, o Ozzy vai tentar conseguir um lugar bacana aí na primeira fila para vocês. Outra coisa que a gente aprende sobre o milênio é que Satanás ele vai ser amarrado durante esses 1000 anos. Aí só as pessoas da glória terrestrial e celestial vão poder viver nesse milênio, né? O pessoal do telestial, das trevas exteriores, não, é que eles não mereceram, não. O pessoal do terrestrial ainda vai estar recebendo ensinamento e tal, para ver se eles vão fazer as coisas certas. Mas, de qualquer forma, né, o pessoal do terrestrial é aqueles que tiveram uma vida virtuosa, honesta e tal. E, pessoal, se vocês estiverem ali, né, no reino terrestre ou celeste, e estiver ali vivendo no milênio, vocês sentirem um cheirinho de churrasco, fica tranquilo, não vai ter churrasco. Pelo que eu fiquei sabendo, não vai ter churrasco. Na verdade, é o pessoalzinho do reino celestial que está sendo queimado, tá? Posso ver com o chefe para vocês, né, se vai rolar um churrasquinho lá. Churrasquinho assim, né, de despedida, não sei se a gente vai poder comer ou não. Até porque, os animais, o que vai acontecer com os animais? Né, em vez de às vezes jogar fora, né, a gente já assa e já faz um churrascão para todo mundo. Outra coisa sobre o milênio, que daí foi Brigham Young que ensinou, vamos ver, tá no livro de Daniel H. Ludlow, Latter-day Prophets Speak, na página 261. Brigham Young falou que os não-membros, não vai ter tipo não-membro ou membro da Igreja SUD vivendo no milênio, todo mundo vai estar vivendo junto. O pessoalzinho que fez as coisas certas vai estar ali vivendo junto. Então, ainda no milênio, as pessoas vão ter o seu livre-arbítrio, né? Eles podem continuar a acreditar em falsas religiões, falsas ideias ali no milênio, vai estar acontecendo. Só que, eventualmente, todo mundo no final desse milênio vai estar aceitando Cristo como Salvador, independente de religião. Então, assim, todos aqueles que não foram queimados, que estão vivendo ali no milênio, eles vão ter a oportunidade, então, de ouvir falar sobre a Igreja SUD durante esse tempo. E uma doutrina engraçada, cara, é que não é todo mundo que vai ser imortal ali não, né? Você está vivendo 1000 anos, mas mortais ainda viverão na Terra, eles continuarão a ter filhos, como a gente tem hoje. É engraçado, né? Tá lá em Doutrina e Convênios 45:58, se quiser conferir, né? E a Terra ser-lhe-á dada por herança, e multiplicar-se-ão, e tornar-se-ão fortes, e os seus filhos crescerão sem pecado para a salvação. E lá nos ensinamentos do profeta Joseph Smith, na página 268, Joseph ensinou que frequentemente seres imortais visitariam a Terra. Eles viriam ali para ajudar nesse trabalho missionário. Mas Cristo vai estar na Terra, lá nas regras de fé número 10.
Na regra de fé 10, fala que Cristo, né, Jesus reinará pessoalmente sobre a terra. Não vai ser o momento todo, não vai ser toda a hora que Cristo vai estar ali. Ele vai estar visitando, né? Vai estar reinando, tá, mas vai estar visitando de vez em quando. Isso está no Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, página 268, onde Joseph Smith ensinou que tanto os membros da Igreja Sud, que têm suas ordenanças ressurretos, quanto Jesus Cristo, eles vão poder viver na Terra, né, ou sair, vão estar ali, né, tipo, visitando quando eles quisessem, para ajudar os governantes da Terra. E para os membros da igreja que estão ressurretos vivendo ali no milênio, vai ter 2 trabalhos para eles fazerem. Um é o trabalho missionário, né, ensinar o pessoal sobre o evangelho, e outro trabalho é o trabalho templário, onde faz as ordenanças do templo para exaltação. Ah, Ozzy, mas tá, você falou esse pessoalzinho aí vai estar vivendo, mortais vivendo na Terra, vai ter gente nascendo, mas então vai ter gente morrendo? Pois vai ser um pouco diferente. Porque esse pessoal que vai estar vivendo no milênio, eles não vão ter, tipo, doença, né, ou dor como a gente tem hoje. Não, eles vão estar vivendo normal, e quando eles chegarem em uma idade avançada, eles não vão morrer como a gente vê hoje, nem ser enterrado. Ao invés disso, eles vão ser transformados em uma condição imortal, instantaneamente. A gente pode ver isso lá em Doutrina e Convênio 63:51, né, que ele fala, portanto, crianças nascerão até se tornarem velhas, e os velhos morrerão, mas não dormirão no pó, mas serão transformados num piscar de olhos. Bom, pessoal, acho que deu para entender, né? Eram mais algumas curiosidades sobre a ressurreição, segunda vinda, no milênio, para a gente entender um pouquinho mais esse assunto e ver algumas contradições do ensinamento Sud. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.